Fala galera, mais um Passei Sem Dúvidas, agora resolvendo aqui uma questão Enem PPL 2020. Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas do Brasil, o limite de velocidade normalmente é adotado de 60 km por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca, em bom estado, onde o carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, e que o limite de velocidade reduza de 60 km por hora para 50 km por hora. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite até a parada completa do veículo, será reduzida em um valor mais próximo de. Veja só, aqui não tem muito o que fazer, a questão trata de um movimento do tipo uniformemente variado, por quê? Porque você tem uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, e você consegue observar de maneira prática que nem no texto, nem nas alternativas, no comando, na pergunta, ele está falando sobre o tempo. Então, normalmente, nesse tipo de problema, a gente vai usar a Torricelli. A boa e velha equação do Torricelli, que diz que a velocidade ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS, que é o deslocamento, é a equação de Torricelli que não envolve tempo. Há um probleminha de unidades, porque as velocidades estão em km por hora e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, preciso convencionar. Ao padronizar isso aqui, eu vou dividir os 60 km por hora por 3,6. Esse valor obtido, ele vai ser aí aproximadamente 17. Tudo bem? Esse valor aí vai ser aproximadamente 17, se você fizer a continha aí. Se eu dividir os 50 km por hora por 3,6, esse valor aí, a 17 aqui, metros por segundo, né? Ele vai ser aproximadamente 14 metros por segundo. Então, transformando, por que eu transformei para metros por segundo? Para que eu padronize a unidade com a unidade da aceleração, né, que está em metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Beleza? E aí basta aplicar Torricelli. O que ele quer? Que comece na velocidade limite, né? Ou seja, a velocidade inicial é a velocidade limite e a velocidade final é a parada completa. Lembrar que parada completa indica velocidade quanto? Zero. Então basta eu aplicar a Torricelli, né? Antes, né, de reduzir, era 60 km por hora, que equivale a 17 metros por segundo. Aplicando o Torricelli, V ao quadrado, vai ser inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento. A velocidade final ao quadrado é zero, zero ao quadrado. A inicial vai ser 17 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração eu coloco com sinal negativo, porque está desacelerando, menos 5, vezes a distância ΔS, eu vou chamar de ΔSA, que é a distância do deslocamento antes. 2 vezes menos 5, isso aqui dá menos 10. Quando vai para o outro lado, ele vai positivo. Então, eu vou ter que 10 vezes o ΔS antes vai ser 17. Se você fizer a conta do 17 ao quadrado, você vai obter 289, implicando aí num ΔS antes de aproximadamente 28,9 metros, ou seja, aproximadamente aí 29 metros, tá? Depois, eu vou fazer o mesmo processo, só que agora para depois da redução da velocidade limite, que passou para 50 km por hora, que equivale a aproximadamente 14 metros por segundo, aplicando novamente Torricelli, V final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, ΔS. A velocidade final ao quadrado também é zero, porque ele para. A velocidade inicial agora é 14, 14 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração é a mesma, negativa, porque está desacelerando, ΔS da situação depois da redução. 2 vezes menos 5 dá menos 10, jogando para o outro lado ele vai positivo. 10 vezes o ΔS depois vai ser 196, o ΔS depois vai ser aproximadamente quanto? 19,6 metros, tá aí, ó. Se você notar, 28,9 metros, isso aqui tem aproximadamente quanto?
29 metros. O 19,6, ele tem aproximadamente 20 metros. Então, qual foi a redução sofrida aí? A redução sofrida foi de 9 metros e a resposta da alternativa B de bola. Beleza? Tá aí. Torricelli antes, Torricelli depois. Foi uma questão que foi mais difícil a parte matemática. Ele botou valores de velocidade que não são múltiplos do 3,6. Aí dá uma continha um pouco chata para fazer. Valeu? É isso aí. Ficamos por aqui com mais uma questão do Passeio Sem Dúvidas. Até a próxima. Tchau, tchau.